Fala comigo, Rubro Negro, hoje é dia de Mengão, cara, então a gente vai começando o vídeo deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque nesse vídeo eu estou trazendo para vocês a escalação do Flamengo para o jogo de hoje à noite, às 20 horas ou 8 da noite, como você preferir, entre Flamengo e Fortaleza de Vojvoda. Meus amigos, eu vou começar o vídeo falando para vocês um negócio, hein, cara. Tem mudança no jogo de hoje, tem mudança no time do Flamengo, já que o Tite não conta, né, cara, com os dois pontos esquerda, tanto com o Cebolinha quanto com o Bruno Henrique. Então o Tite fez mudanças no jogo de hoje à noite, às 20 horas. Então, sem mais delongas, eu já pedi o like para vocês, já fiz a introdução, fiquem aí com a escalação do Mengão. E para esse jogo, além dos desfalques dos jogadores uruguaios que estão com a seleção uruguaia, inclusive o Uruguai encara hoje a Colômbia para a disputa de quem vai para a final. Ah, se perder hoje volta mais cedo. Não, porque tem disputa de terceiro lugar também no final de semana, então para o Flamengo não muda mais nada, a não ser torcer para esses jogadores não se lesionarem. E além desses desfalques, o Tite também não terá Everton, Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que estão com problemas físicos. E aí, quem o Tite vai colocar? Tchan, 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 tchan. Nós apuramos que ele botou o Matheus Gonçalves na atividade nessa quarta-feira, a última antes do duelo com Fortaleza. E o Matheus Gonçalves, que não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Tite, na verdade eu estava olhando os números dele aqui na temporada, são apenas 7 jogos no time profissional do Flamengo. E ele ficou muito tempo sem entrar em campo até a última partida, que ele ficou em campo 7 minutos contra o Cuiabá. Antes disso, ele havia jogado pelo time profissional lá no dia 1º de maio contra o Amazonas, quando ficou 11 minutos em campo. Antes, ele jogou contra o Bolívar, quando ficou 19 minutos em campo. E antes disso, cara, ele entrou contra o Nova Iguaçu, ficando 7 minutos em campo. Depois entrou contra o Madureira, ficando 10 minutos em campo. Ou seja, é a primeira vez que ele será titular desde a chegada de Tite ao Flamengo. Uma baita oportunidade para o garoto. Eu falei aqui em vídeos anteriores, falei ontem, inclusive, eu acho que o Matheus Gonçalves deveria ser esse jogador titular na vaga de Bruno Henrique e Bruno Henrique, Everton, Cebolinha. Ele, quando não teve esses dois jogadores à disposição, o Tite colocou o Vitor Hugo e não deu certo. E o Matheus Gonçalves entrou 7 minutos no último duelo, mostrou que pode ter sim essa chance. E aí o provável Flamengo para encarar o Fortaleza tem Rossi no gol, segundo ele esboçou nessa quarta-feira, o Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro. Então a única mudança aí em relação ao último jogo é a saída de Bruno Henrique, que se machucou no primeiro tempo contra o Cuiabá, e a entrada de Matheus Gonçalves. Então, aí está, né, meu querido telespectador, um vídeo para ser bem curto mesmo, né, cara, já que conta apenas com a escalação do Flamengo, eu não tenho muito a acrescentar, apenas uma informação bem legal, cara, solta pelo GE, que é o seguinte: pleno do STJD absolve diretor do Flamengo após declaração contra a arbitragem. Quem lembra aí daquela surtada que o Bruno Spindel deu após um empate 1-1 entre Flamengo e Bragantino? Ele foi lá e desceu o pau na arbitragem, né? Ele foi suspenso por 20 dias, pegou 3 semanas de gancho, mas é o seguinte, cara, as coisas mudaram e o Flamengo saiu vencedor. Suspenso por 20 dias em julgamento em primeira instância no Superior Tribunal de Justiça Desportiva após declarações contra a arbitragem e a CBF no empate de 1-1 contra o Bragantino no dia 4 de maio, Bruno Spindel foi absolvido por unanimidade no pleno do STJD na tarde dessa quarta-feira. Com isso, o diretor executivo de futebol do Flamengo, que vinha trabalhando com efeito suspensivo, assim como o Gabigol, não precisará mais se afastar do cargo. Essa é a informação, cara. Bruno Spindel havia sido suspenso, uma suspensão completamente absurda, né? Mas isso não manteve, não continuou. O Bruno Spindel havia sido enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, que diz o seguinte: desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente
contra as suas decisões e prevê uma pena de até 15 a 180 dias, ou seja, cara, 6 meses de suspensão porque você falou alguma coisinha pro árbitro. Olha só, coisa absurda, que coisa nojenta, cara. O presidente da 4ª Comissão Disciplinar do STJD, vamos deixar esse homem famoso, Jorge Octávio Lavocati Galvão, argumentou que foi um desabafo que extrapola e passa a ser uma ofensiva. Então foi ele quem condenou o Bruno Spindel, né? Daí ele foi lá e por unanimidade no pleno do STJD foi absolvido. Pra vocês verem que nem todos os juízes que julgaram o Spindel, que julgaram o apelo dele, né, foram a favor de que, cara, não houve desrespeito, não houve nada. Olha só isso, pra vocês verem. Apenas o senhor, vamos deixar ele famoso, já falei, né? Apenas o senhor Jorge Octávio Lavocati Galvão achou ofensivo e foi lá e deu um gancho de 3 semanas do Bruno Spindel. Apenas ele. De resto, o Tribunal Pleno do STJD não achou. Pelo contrário, achou que foi algo normal. Tanto que, por unanimidade, eles cancelaram a pena que o senhor Jorge havia colocado sobre o Bruno Spindel. Olha só isso, né, pessoal? Que coisa estranha, né? Só ele achou ofensivo. Pois é. É a vida, né? Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!